Bom, dando continuidade à parte, no caso, reflexão total, né? Porque eu tive um problema aqui lá com o vídeo, né? Então a gente vai continuar a partir da explicação da reflexão interna total. Bom, aquilo que estava aqui, perdão, aqui, não, esse não, é outro. Bom, aqui, né? É o que estava, no caso, explicando aqui, né? Coisa de reflexão total, né? Você vai ter aqui um ângulo tal, né? Um ângulo crítico, né? De que o ângulo de que você vai ter que o feixe é fratado, né? O feixe aqui é fratado, ele vai estar paralelo, né, à minha interface de separação, né? Então o ângulo que ele vai fazer com a normal vai ser de 90 graus, né? Se eu for, pera, deixa eu só apagar aqui. E eu tava escrevendo, aí eu percebi que o vídeo parou de gravar, né? Bom, assim, outro detalhe também no caso interessante que eu esqueci de mencionar que o Halley ele sempre adota, né, no caso o meio da qual o feixe ele é incidente como sendo o meio 1, né? E no caso o meio em que você vai ter a luz refratada deixando o meio 2, né? Então se eu for aplicar aqui a lei de Snell, né, o que é que eu vou ter? Eu vou ter N2 seno de θ2 N1 seno de θ1, ok? Só que para o ângulo crítico, né, o que é que eu vou ter, né? Nessa situação aqui eu vou ter que meu θ2 ele vai ser igual a 90 graus e o meu θ1 ele vai ser igual ao ângulo crítico que eu quero achar. Então o que é que eu vou ter? Eu vou ter N2 multiplicado por seno de 90, que vai ser igual a 1, vai ser igual a N1, certo? Seno esse ângulo crítico aí. Então vou ter aqui o N2 sobre N1 igual a esse seno do ângulo crítico. Então, consequentemente, o ângulo crítico ele vai ser quem? Ele vai ser o arcosseno de N2 sobre N1, né? Que é exatamente aqui o que está aqui no slide, né? 2 é o arcosseno de N2 é sobre N1, né? Isso aí é o ângulo de reflexão interna total. Existe um outro ângulo crítico, né? Que é o chamado de ângulo de Brewster, né? E qual é a situação que você tem, certo? Você tem aqui, existe uma relação, né, que a gente pode estabelecer entre o ângulo de incidência e o ângulo do raio, no caso refratado, de que garante que a gente possa realizar uma polarização dessa luz, né? E isso implica em quê, essencialmente, né? Aqui, né, eu tenho o meu feixe incidente, ele não polarizado, eu vou ter componentes de campo elétrico, né, em todas as direções, ou seja, eu vou ter, no caso, componentes que vão estar paralelo ao papel, que é indicado pelas setas, e eu vou ter componentes de campo elétrico que vão estar perpendiculares ao papel, ou seja, eu vou ter componentes de campo elétrico em todas as direções. Aí, na situação de que eu tenho, ou seja, que essa minha luz não polarizada, ela tá no meio, né, cujo índice de refração é menor do que o índice de refração do raio refratado, eu vou ter uma situação de ângulos tal que esse ângulo de incidência mais o ângulo refratado, a soma deles tem que dar igual a 90 graus. Quando eu atinjo essa situação, eu realizo uma polarização, ou seja, eu vou realizar uma polarização do raio refletido. Ou seja, eu vou garantir, certo? Ou seja, vou garantir de que eu não vou polarizar esse meu raio refratado, mas eu vou polarizar esse meu raio refletido, né? E
e quando eu atingir a situação, ocorre para um determinado ângulo que a gente chama de ângulo de Brewster. Né? Exatamente isso que no caso ocorre. Né? A luz refletida contém apenas uma componente perpendicular de polarização, certo? Então, no caso, a luz refratada contém, certo? No caso, contém as duas componentes de campo elétrico, só que a componente perpendicular é menos intensa. Então, no caso, a luz ela vai estar parcialmente polarizada. Né? Essa minha situação, como eu tinha comentado, ocorre quando a soma desses ângulos for igual a 90 graus. Então, se eu for aplicar aqui novamente a lei de Snell, certo? Considerando que o meio 1, o ângulo incidente, vai ser o ângulo de Brewster, o meio 2 vai ser esse ângulo refratado aqui, certo? Então, no caso, eu tenho uma relação entre eles, né? Eu vou colocar tudo, no caso, em função do ângulo de Brewster, né? Aqui ficaria seno de 90 menos θb, e ficaria no caso cosseno, então esse ângulo seria o arco tangente desses dois meios, né? Ou seja, do meio 2 do vídeo com o meio 1. Então, é nessa situação aqui que eu tenho, né? O ângulo de Brewster, né? Quando você não lida com o feixe luminoso, né? O que é que ele faz? Quando você trabalha com outros tipos de ondas eletromagnéticas, né? O ângulo de Brewster ele garante que todo componente de campo elétrico atravesse o meio e eu não tenha essa componente de campo elétrico, no caso refletido, né? Porque assim, como é que a gente pode pensar, né? Se eu tenho, digamos, uma onda de rádio, de internet, no KTV, essa onda ela já é polarizada. Então, ela já tem uma componente de campo elétrico muito bem definido em uma determinada direção. Então, se eu coloco nessa situação aqui de ângulo, né, entre o feixe incidente e o feixe nunca transmitido, isso quer dizer que, por exemplo, se meu raio ele tiver no caso polarizado, digamos que ele não tenha essa componente perpendicular, tenha só a componente paralela. Então, se ele for polarizado, eu não teria, consequentemente, raio refletido, porque para a luz polarizada eu tenho uma componente específica de campo elétrico. Então, se eu coloco esse feixe de tal forma de que eu vou eliminar uma componente, né? Então, no caso, eu posso eliminar a componente aqui, por exemplo, no caso perpendicular. Se eu tenho apenas a componente de campo paralelo, então só a paralela no caso atravessa e aqui eu não teria raio refletido, né? Isso só ocorre quando o feixe incidente já é polarizado, né? Se ele é polarizado e essa polarização ela for paralela, né, à interface de separação. Então, no caso, se ela for paralela, eu garanto que eu não vou ter raio refletido, certo? Então, bem, então com isso a gente encerra o capítulo 33, que é a parte tradutória, né? E a gente agora vai começar a parte do capítulo 34, que é relacionado com as imagens.